Corinthians. O Vinícius Nicoletti, então, traz pra gente as informações do Corinthians. Ah, igualzinho. É, mas tá bonito aí. Parque Ecológico é bonito também. É bonito aí, sim, não é, Vinícius? Não, mas a posição dos repórteres diz muita coisa sobre esse clássico. Leblon e CT do Corinthians. Claro que o CT é bonito, mas a posição está um pouquinho desigual, com certeza. A vantagem para o Pedro lá no Rio de Janeiro. E o Corinthians aqui segue a preparação para enfrentar o Flamengo, né? Tentando aí sair dessa crise, conquistar a primeira vitória sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. São 5 jogos com 3 derrotas e 2 empates. E o Corinthians 6 jogos sem vencer nessa temporada. Muito tempo, um longo período, há muito tempo o time não ficava esse tempo todo sem vitória. O time deve ser o mesmo, todos os jogadores à disposição, né? Mesmo que enfrentou o Atlético na rodada do meio de semana pela Copa do Brasil, né? E todos os jogadores à disposição, menos o Renato Augusto, que ainda não voltou a treinar com o grupo. Há a previsão que ele retorne na semana que vem e a preparação para ele retornar ao time nesse jogo decisivo de Copa do Brasil, jogo da volta contra o Atlético na Neoquímica Arena. Então há essa preparação. O time fica a dúvida, o Luxemburgo ainda está naquela fase de tentativa e erro. O Paulinho jogou de volante pela primeira vez, foi numa conversa, jogando à frente à zaga, fazendo aquela função, proteger a defesa. Foi uma conversa que o Luxemburgo teve com ele, tentando fazer o que ele fez com o Rincon, lá em 98, na primeira passagem, quando o Rincon era um jogador de meio campo e virou um primeiro volante. Então essa é a ideia do Luxemburgo, transformar o Paulinho nesse primeiro volante, e ele deve ser mantido para esse jogo também contra o Flamengo. Pode ter mudança na lateral, Bidu e Fábio Santos disputando a posição ali na lateral, e o Juliano e o Maicon disputando também a posição no meio campo, mas não deve mudar muito em relação ao time que perdeu para o Atlético na Copa do Brasil. Além dessa fase que o Corinthians tenta sair, também tem a questão da estatística, do retrospecto, que vocês já citaram aí, mas os últimos 10 jogos no Maracanã são 7 vitórias do Flamengo, 2 empates e apenas 1 vitória do Corinthians. Foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Flamengo colocou time reserva, estava na ressaca do título da Libertadores. Então o Corinthians venceu um time reserva do Flamengo nesses últimos 10 jogos desde 2017. Precisa espantar essa estatística e, claro, tenta também espantar a crise. O treinamento aqui no CT Joaquim Grava, na parte da tarde, e já há uma conversa, depois a gente pode colocar em discussão também, uma estratégia do Corinthians, de repente esquecer as Copas, Libertadores está em situação difícil, também a Copa do Brasil precisa de uma vitória por 3 gols de diferença para avançar às quartas de finais e concentrar forças no Campeonato Brasileiro, porque o time agora está na zona do rebaixamento. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, direto aqui do CT Joaquim Grava, o CT do Corinthians. Com vocês. Nossa, e assim, o cenário que o Nicoletti traz pra gente, né, de espantar crise, espantar fantasma, espantar um momento ruim, é o pior jogo, é o pior momento para o Corinthians tentar espantar esse retrospecto ruim contra o Flamengo, né, Marra? Não, e aí as pessoas até às vezes falam, né? Ah, essa é a grande oportunidade de dar uma reviravolta, não sei o quê. Não, cara, na prática é péssimo. Porque o Flamengo dá sinais de estar se encontrando, porque é um Jorge Sampaoli que é um cara que costuma descobrir espaço para atacar. O Corinthians não deve alterar a sua forma de jogar, ou seja, deve jogar lá atrás. Como ele jogou contra o Atlético também, sim, ou algum ensinamento pode mudar o Corinthians de Eu acho que no momento não. Agora, teve um ponto que o Vinícius falou ali, que me chamou muita atenção, e eu já vi isso também em rede social e de gente que cobre, que conhece o Corinthians. Abrir mão de competições agora, peraí, para lutar contra, assim, é claro, não estou criticando a informação, sim, tá? Sim, sim. A informação é essa. Eu só Mas acho que já isso... é esse nível de desespero no brasileiro? Não, eu acho que isso não pode ser ventilado ainda, não. Não? Acho que não. Ainda tem chance nas Copas? Então, Bruno, para ser campeão, hoje eu não coloco o Corinthians como candidato, mas também não coloco, por exemplo, o Atlético, que é o adversário dele na Copa do Brasil. Mas a obrigação dá como... Não, isso aí, vamos priorizar outra competição na sexta rodada do Brasil. Minimamente esse discurso ele é internalizado, né? Até de forma inconsciente, né, Eugênio? Do tipo, quando você sabe que talvez aquela não é a atividade principal, o seu corpo não entrega da mesma maneira quando você sabe que é um objetivo. Mas o corintiano é o que o Marra falou, né? O corintiano vai querer que ele lute. Claro. Claro.
Você pode perder, mas... Legal que o Marra tá com um copo meio cheio, Aham. o meu copo nesse aspecto tá meio vazio. Por quê? Eu acho que o Corinthians deve priorizar o Campeonato Brasileiro para evitar rebaixamento. Já? Já. É uma situação muito preocupante. Para que no segundo turno, né, no segundo semestre, lá na frente, ele não fique com a corda no pescoço. Porque se deixar para depois, é mais difícil. A gente sempre fala aqui. Sim, a pressão é maior. Que quanto maior o caminhão, mais difícil para empurrar na ladeira. O caminhão é muito grande. Nesse momento, é zona de rebaixamento. Ah, não, fica aqui, vamos priorizar aqui Libertadores, Copa do Brasil e tal. Perde no Brasileiro. Perde no Brasileiro. Quando olhar, tá todo mundo indo embora e o Corinthians você não consegue empurrar. E você também, do jeito que tá, também não avançou na Libertadores. Então a fica minha Porque a pensando. situação já é difícil, Mas né? assim, já é difícil e eu acho que não deve ser assim. Sinceramente, claro que avançar na Libertadores, além da perspectiva de um título, que eu acho improvável, mas você tem retorno financeiro. A cada rodada que você passa, você vai ganhando mais dinheiro. Mas olha E os aqui, jogos na arena... Mas, estão lotados. assim mas como na talvez Copa do ir para a Brasil. Sul-Americana também não seja uma ideia ruim pro Corinthians, não, Então, hein? mas o problema é você dividir a atenção. Tá. A gente viu isso ano passado com o Ceará e com o Atlético Goianiense. Ah, mas Fortaleza, o até. peso é outro. Sim, o peso é outro, mas a gente tem que olhar a realidade de hoje do Corinthians. Hoje o Corinthians não tem time. Tem um bando de jogadores. Então, Um a gente time não tem. Time pode esquecer esteja do Renato Augusto, entrosado. né, Eugênio? Sim, Ele voltando. mas, ok, ele volta o Renato Augusto. O que o Renato Augusto teria feito quarta-feira passada contra o Atlético? É a espera de um milagre, né? Parece que assim, o Renato Augusto vai E voltar mais, e o time não vai mudar. dá- já está mais do que provado que não dá para contar com o Renato Augusto. Porque é um jogador que ao longo de toda a carreira teve problemas físicos e que agora, já mais perto do final da carreira, isso daí não estou inventando. mais velho também, né? Está mais velho, tem mais problemas físicos. Então, assim, o Renato Augusto vai chegar a resolver os problemas do Corinthians. Não. Porque a gente sabe que ali na frente, primeiro, que ninguém sozinho resolve. Ele pode melhorar a produção ofensiva, mas sem a bola ele entrega menos que outros. Mas ele vai machucar de novo. Ele não vai ter condição de atuar em todas as partidas. Então, eu acho que a prioridade agora, diante de um quadro assustador, porque o Corinthians talvez seja o pior momento que eu vi do Corinthians em termos técnicos, dentro de campo, com muita dificuldade de você recuperar, porque não tem tempo para isso. Só tem adversários Então, assim, difíceis. ficar pensando em Libertadores, Copa do Brasil, é claro, a torcida pensa alto e tal, mas nesse momento eu acho que assim, cara, o que eu faço para não virar o turno na zona de rebaixamento? Porque se virar o turno na zona de rebaixamento, é um segundo semestre de grande. Aí fica desespero. peso, sim, Não, eu e sei. aí, né, Mar, vamos focar no brasileiro. Tá bom, chegamos aqui, entendemos que é pra focar no brasileiro. Tá bom, joga contra o Flamengo e o Fluminense. Aí você vai difícil. passar e falar assim, Então, pensando bem, deixa eu focar nas Copas. Mas então vamos para a prática. Na prática, o Corinthians, então, vai abrir mão de outras competições. Isso quer dizer o quê? Vai jogar com o time reserva? Vai poupar os jogadores? Aí tá, não tem um 11 reserva, né? Vai ter que mesclar. Aí toma pancada. Emocionalmente, fica todo mundo arrasado. O torcedor já fica desconfiado, tudo, e o clima fica negativo para o jogo do brasileiro, com os titulares. Sim, mas o que eu digo é no seguinte sentido, dessas informações. Não, agora não vamos mais pensar em Libertadores, Sul-Americana e tal, não sei o quê. Não tem que pensar nisso, assim, sabe? Sim. Tem que pensar em, assim, o brasileiro. Eu acho que o mais importante, eu concordo que para poupar é diferente, mas entender que o brasileiro é prioridade. É mais importante se salvar no brasileiro do que avançar nessas outras Mas- competições. Os jogos do Quantos Corinthians jogos? fez em casa. O Corinthians ganhou do Cruzeiro na primeira Empatou com rodada. Fortaleza. Empatou com Fortaleza. Só, né? Eu Tô esquecendo de alguém? acho que O jogo agora, né? No final de semana São com São Paulo. Com São Paulo, é um isso. clássico. Isso, 3. Empatou. Jogos. Um é o clássico, o outro foi o primeiro jogo em casa. A gente não sabia que o Cruzeiro ia se transformar nesse time tão evoluído rapidamente. Foi a primeira rodada. E era também uma novidade, até para o Pepa. Sim. E o Corinthians foi lá e venceu, com toda a dificuldade do mundo. Sim. Com toda a dificuldade. Toda do a mundo. dificuldade do mundo. Mas, se não me engano, quem era o técnico? Não sei agora. Ainda era o Lázaro. Aí era no dia Era o Lázaro. Era o da Lázaro. interinidade, né? Era. Não era o Danilo? Não, o Danilo foi no outro. Danilo foi contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Certo? Fora de casa. O Lucha ainda não ganhou. Então não, acho que era o Cuca foi só o Lázaro. Remo. O Cuca foi... A gente lembra do jogo e de quem comandou a equipe. É. Então, esse é um problema muito sério, né?
Isso é um É, problema aqui, muito ó, sério. checa, Isso o nosso editor-chefe checou, era o Lázaro mesmo. Era o Lázaro. Lázaro. A gente fica até perdido no Corinthians, que é um por Não, dia. teve um post recentemente aí do nosso colega Vessone, né, Rodrigo Vessone, no meu timão, e ele fala assim, lembra da última vez que o Corinthians tinha visitado o Newton Santos, na abertura do Campeonato Brasileiro da temporada Sim. passada, quando o Corinthians foi muito bem, e de lá para cá, o que aconteceu? O Botafogo não mudou o comando técnico e o Corinthians mudou 5 vezes. Foi aquela timeline que eu trouxe de o que mudou de fevereiro de 22 para abril de 23. E olha, E o que parecia não muito bom com o Lázaro, hoje é pior. a gente olha assim, nossa, como era bom, né? Isso se na partida contra o Fluminense, na outra rodada, já não for outro treinador, né? Mas Fala galera, vamos às notícias do Corinthians. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o like para você sempre receber os melhores cortes da imprensa esportiva falando sobre o Timão. O Neto perdendo a paciência e detonando o time de Vanderlei Luxemburgo. Abre aspas, é fácil ganhar do Corinthians. Timão aí não vence as 6 partidas na temporada. O Neto não poupou críticas ao Corinthians após mais uma derrota na temporada. Durante o programa, os donos da bola da Band, na quinta-feira, o ex-jogador questionou o time de Vanderlei Luxemburgo e afirmou que atualmente é fácil vencer o Timão. Abre aspas, a vergonha do Corinthians não é só o jogo de ontem. Porque se tivesse empatado o jogo, mas futebol não existe se o Atlético Mineiro jogou muito? Não. O Hulk jogou muito? Não. Mas é fácil ganhar do Corinthians, disse o Neto. Coloca a sua opinião nos comentários, lembrando que a próxima partida é contra o Flamengo no Maracanã. Se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.